Agradecendo as informações preciosas trazidas pela mestre de saúde coletiva, ouviremos agora a atuação da conselheira tutelar, Angeline Gruba, imprescindível parceira nas nossas atuações. Boa tarde a todas e a todos. O Conselho Tutelar de Curitiba está muito feliz de comparecer a esse evento. Agradecer a desembargadora Rosimarie, que é a nossa parceira não só desse momento, mas no trabalho de defesa da criança e adolescente todos os dias. Muito obrigada. Coube ao Conselho Tutelar falar sobre a atuação nossa na questão do combate ao trabalho infantil. Para isso, eu fiz um resumo da qual nós vamos estudar conjuntamente. O Conselho Tutelar, ele tem como base uma lei chamada Estatuto da Criança e Adolescente. É uma lei 8.069, que é nova, que é de 1990, né? Para a lei ela não é tão antiga, né? E da qual é a nossa Bíblia, que fundamenta toda a nossa defesa dos direitos da criança e adolescente. Antigamente, antes de vir o Estatuto da Criança e Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores. Então, todo o descumprimento da criança e adolescente, quem resolvia era o juiz. Então, o juiz resolvia desde uma questão de abandono da criança e adolescente, como uma questão também da exploração do trabalho infantil. A partir de 1990, foi construída a doutrina de proteção integral. A criança, ela deve ser protegida a partir do Estatuto da Criança e Adolescente. E ela é sujeito de direitos. Antigamente, quem tinha direitos eram os adultos. Pai, a mãe, né, os avós, e a criança e adolescente não tinha. Com a construção do Estatuto, ela é um sujeito de direito. E como prioridade absoluta. Prioridade, se tem um descumprimento de direito, é estabelecido no Estatuto que deve ser cumprido com prioridade. Para tudo isso ser garantido, se formou um sistema de garantia dos direitos, da qual nós estamos inseridos. No artigo 131 da Lei 8.069, fala que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, é autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Nós não somos juízes, não somos promotores, não somos política pública, mas nós somos eleitos para defender a criança e o adolescente. Isso está estabelecido no artigo 131 da nossa lei. A lei também fala, que até a companheira disse, né, do menor, não, nós determinamos na lei que criança é caracterizada de 0 a 12 anos incompleto e adolescente de 12 a 18 anos incompleto. Isso é importante a gente saber, porque tem algumas medidas protetivas que se aplicam à criança e outras aos adolescentes. No nosso artigo 3º, fala que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Esse é um artigo também importante que a gente sempre solicita no nosso atendimento. Quando o Conselho Tutelar faz o atendimento? Quando os direitos da criança e adolescente estão sendo descumpridos. E quais são esses direitos? São 5. O primeiro, direito à vida e à saúde. O segundo, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Terceiro, direito à convivência familiar e comunitária. O quinto, direito à educação, à cultura, ao esporte e lazer. E o último, direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Então, se todos os direitos estiverem descumprindo, informa o Conselho Tutelar. Quem que pode informar? A rede de proteção notificando, a própria criança e adolescente, os telefones de denúncia, 156, 181, Disque 100, todas as situações chegam ao Conselho Tutelar. E a gente vai entender o contexto dessa denúncia e aplicar as medidas protetivas que eu vou falar na sequência, se tiver descumprimento de todos esses direitos que eu já informei. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Esse é o direito que nós estamos discutindo hoje, né? É proibido
qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo a condição de aprendiz. Isso é pontuado no Estatuto, no nosso artigo... me ajude, Aline. No artigo 60 da Lei 8.069 de 90. Para que a gente faça todo o atendimento, nós temos um sistema de informação de proteção à criança e adolescente, chamado CIPIA. Então, qualquer informação que chega ao Conselho Tutelar, nós vamos nesse sistema e pontuamos lá qual é o descumprimento de direito, o que a gente vai aplicar de medida protetiva à mãe, ao pai, à criança, ao adolescente, qual a requisição que a gente vai fazer para a política pública na área da saúde, da educação ou da assistência. E nesse trabalho nosso de alimentar o sistema CIPIA, eu trouxe para vocês uma estatística, olha. Do período de 1º de 11 de 2017 a 31 de 13 de 2018, crianças em condições regulares de trabalho, nós temos lá registrado no CIPIA do Conselho Tutelar de Curitiba, trabalho infantil com 28,57%. Temos também lá no CIPIA registrado o trabalho do Conselho Tutelar de Curitiba, trabalho sem carteira assinada de 12 a 17 anos, 28,57% em Curitiba. Trabalho perigoso, insalubre, penoso ou exposto a acidentes de 12 a 17 anos, 42,86%. Um índice grande, né? Então, veja que nossas crianças e adolescentes em Curitiba precisam de proteção na questão do combate à exploração do trabalho infantil. Temos também mais uns dados, a inexistência ou insuficiência de condições para formação técnica e profissional. Lá no CIPIA tem mais um dado, na qual nós atuamos e trabalhamos para ter cumprido esse direito. A inexistência de cursos, olha que importante, ou programas de capacitação técnica ou profissional para adolescentes. Houve o descumprimento em Curitiba nesse período de 46,67%. Também outro descumprimento de direito, não acesso à capacitação ou formação técnica profissional, 40%. A ausência de capacitação profissional para adolescentes portadores de deficiência, 6,6%. Todo esse trabalho em Curitiba, de descumprimento de direito e garantindo, através do Conselho Tutelar, todo esse descumprimento de direito. Também tivemos, não sei se todos sabem, mas quando nós fazemos um atendimento à criança e adolescente que seja explorada pelos pais ou familiares, eles sempre pontuam para a gente, no nosso dia a dia, conselheira, nós não temos onde deixar, não temos escola para eles, não temos educação infantil para eles. No período de 1º de 1 de 2017 a 31 de 12 de 2017, o Conselho Tutelar de Curitiba requisitou 2.256 vagas em educação infantil. No período de 1º de 1 de 2018 a 31 de 3 de 2018, o Conselho Tutelar de Curitiba requisitou 1.038 vagas em educação infantil. Então, precisamos também de política pública na área da educação. Lugar de criança e adolescente, né, doutora Rosemarie? É na escola. Também trouxe um dado muito importante para nós, que somos da Rede de Proteção e Defensores do Direito, do Disque Denúncia 181. Olha lá os dados, que é importante. Em 2017... foram atendidos pelo 181 1.165 denúncias, sendo violação de direitos, agressão física, 374 atendimentos, abuso e exploração sexual, 402 atendimentos, trabalho infantil, doutora Rosemarie, 37, e outras violências, 352. Como é importante o dado, né? Porque a exploração e a violência sexual é uma das piores formas de exploração do trabalho infantil. Então, esse é um dado para que nós cobramos política pública de prevenção e de atendimento a essas situações.
E o Disque 181 também, em 2016, fez 844 denúncias, recebeu, né? Sendo agressão física, 222, abuso sexual, exploração sexual, 189, trabalho infantil, 88, outras violências, 88, sendo no total, em 2016, 257 atendimentos e 2017, 352 atendimentos. Todas as denúncias que se referem a criança e adolescente chegam ao Conselho Tutelar de Curitiba ou ao Conselho Tutelar onde existe a moradia da criança e adolescente. A atuação. No nosso artigo 98 da nossa Lei 8.069 de 90, sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e Adolescente forem ameaçados ou violados, como eu falei, né? Quando que a gente atua? Quando está violado o direito. Por quem? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão de abuso dos pais ou responsáveis em razão da sua própria conduta. Como assim, por ação e omissão da sociedade e do Estado? Uma falta de educação infantil, uma falta de uma capacitação para adolescente, o não atendimento na saúde, que tão belas profissionais da saúde nos sensibilizaram e nos pontuaram a demanda da saúde, né? O não atendimento específico da saúde mental, do atendimento para substância psicoativa, fica numa lista de espera, atendimento psicológico. Hoje, em Curitiba, infelizmente, nós, quando encaminhamos para o atendimento psicológico, cai numa lista de espera, então as nossas crianças não ficam nessa lista e não é garantida a questão psicológica delas. Por falta ou omissão de abuso dos pais ou do responsável, o próprio pai ou a mãe ou o responsável legal, que é o guardião, descumpre o direito da criança ou adolescente. E também em razão da sua própria conduta. Quando eu falo do artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente, que nós temos que especificar a idade da criança de 0 a 12 anos incompleto, de 12 a 18 anos incompleto, porque existem algumas situações que o adolescente mesmo descumpre o seu próprio direito e vai responder por isso como na situação de um ato infracional, né? Por isso é importante a gente pensar sempre nessa questão. Em relação à criança e adolescente, no nosso artigo 101 da nossa lei, o que o Conselho Tutelar pode fazer para garantir o direito das nossas crianças e nossos adolescentes? Primeiro, a gente entende, recebe a denúncia, entende o contexto dessa denúncia, vê qual o descumprimento de direito da criança e adolescente está acontecendo nesse momento, e para que isso não, para nós revertermos essa situação, nós encaminhamos os pais ou responsáveis mediante o termo de responsabilidade. Então, a criança e o adolescente estão fora da escola, né? Nós chamamos o pai, advertimos o pai e aplicamos um termo de encaminhamento para que esse pai retorne imediatamente a criança à sala de aula, à educação, garantindo o direito dela à educação. Pontuo que, nesse exemplo que eu coloco, o abandono intelectual é crime e os responsáveis legais respondem por isso. Outra medida de proteção que nós podemos aplicar é orientação, apoio e acompanhamento temporário. Então, a gente caminha para assistência, fazer esse acompanhamento da família, promover, incluir elas em programas públicos, em projetos e programas da assistência social, ou da saúde, ou do esporte e lazer, ou da cultura, tudo isso nós encaminhamos. A outra situação também é matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental e médio. Mais uma medida é a inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família e à criança e adolescente. Isso também podemos encaminhar para que não se descumpra mais o direito da criança e adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico. Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio e orientação a tratamento alcoólatras e toxicômanos. E acolhimento institucional, da qual a gente informa ao Ministério Público a situação de risco da vida da criança, e o Ministério Público vai avaliar e informar o juízo para determinar se há possibilidade de acolhimento ou não da situação daquela criança. Interfaces. O Conselho Tutelar, nós do Conselho trabalhamos com várias políticas públicas, juizado. A interface para o atendimento é os pais ou responsáveis.
nossos serviços públicos, tanto na área da saúde, da assistência, da educação, do esporte e lazer. O juizado é nosso parceiro sempre, né? Toda a situação que o Conselho Tutelar atende de risco ou uma situação complicada, nós encaminhamos ao Ministério Público e ao juizado para ser acompanhado também por eles. E a própria criança e adolescente também é nossa parceira, entidades de atendimento, Poder Executivo e o Ministério Público. Em relação à rede de proteção. Em Curitiba, nós temos oficialmente uma rede de proteção, né? Ela está organizada em coordenação municipal, coordenação regional e redes locais. O Conselho Tutelar de Curitiba, ele atua com o Fórum da Rede de Proteção. Em todas as regionais, acontece mensalmente uma reunião da rede de proteção, da qual todos os equipamentos, as ONGs, vão discutir caso a caso das crianças notificadas do descumprimento do direito. Tá? O Conselho Tutelar não tem perna para ir a todas as redes de proteção, mas realiza mensalmente um fórum para discutir os casos graves da qual a rede de proteção não conseguiu garantir o direito. Cumprir as exigências legais concernentes ao Conselho Tutelar, como órgão que deve receber todas as notificações de violência suspeita ou confirmação contra a criança ou adolescente. Toda notificação obrigatória realizada em Curitiba vai para o Conselho Tutelar. Pela saúde, pela educação, pelos hospitais, pelas maternidades, elas têm como obrigatoriedade realizar essa notificação obrigatória. E, consequentemente, o Conselho Tutelar deve atender para garantir o direito da criança e do adolescente. Em relação às entidades de atendimento, no artigo 90 da nossa lei, fala assim: receber a comunicação do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, CONTIBA, sobre os registros de entidades não governamentais, bem como sobre inscrição de programas e alterações. O que o nosso professor das crianças falou, que ele está nesse processo, né, de fazer inscrição municipal no CONTIBA, que é o Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. Então, o CONTIBA deve fiscalizar e informar em listagem para o Conselho Tutelar todas as políticas públicas e sociais que atendem a criança e adolescente e que estão inscritas lá. Porque é dever tanto do Ministério Público como do CONTIBA e do Conselho Tutelar fiscalizar todas as entidades. Vamos rezar para que o nosso professor, com um trabalho tão lindo, garanta o direito das crianças lá no CONTIBA, né? A outra situação do artigo 90 é fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais, que eu já tinha falado, né, que é papel do Conselho Tutelar. Em relação ao Ministério Público, qual é o papel dentro do Estatuto da Criança referente ao Ministério Público? Encaminhar notícia de fato constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente ao juizado. Representar ao Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente junto à família natural. Então, essas duas situações o Conselho Tutelar informa ao Ministério Público. Em relação ao juizado, no seu artigo 136, encaminhar a autoridade judiciária aos casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária. Então, se existe um descumprimento de direito, da qual nós já representamos o município e não foi cumprido pelo município por outra instância, nós encaminhamos ao juizado e solicitamos o atendimento do juiz. Em caso também de grave, da qual a criança pode vir a chegar ao acolhimento, também informamos ao juizado. Como fazemos também representações. Curitiba, o Conselho Tutelar de Curitiba fez uma representação pública na questão dos CMEs, na qual hoje já estava com o Tribunal de Justiça e está retomando para o juiz para a gente avaliar todos os descumprimentos dos CMEs aqui em Curitiba, né? Nós estamos agora no processo do juizado avaliar novamente toda essa ação civil pública que nós apresentamos ao juizado da falta de vagas em CMEI em Curitiba.
Em relação ao Poder Executivo, é dever do Conselho Tutelar assessorar o Poder Executivo local na elaboração de propostas orçamentárias para planos e programas e atendimentos dos direitos da criança e adolescente. Então, com o nosso programa CIPIA, nós temos a estatística de qual descumprimento de direito existe em Curitiba, na área da educação, da assistência, e é nosso dever, enquanto Conselho Tutelar, mostrar para o município, para o prefeito e para as secretárias qual é a política pública que deve ser construída aqui na nossa cidade. Então, a importância do trabalho dessa implantação nesse sistema e a apresentação para a política pública. Então, nas audiências públicas, nas LOAs, o Conselho Tutelar está presente, pontuando a nível de estatística o que é necessário para a criança e adolescente. Aqui em Curitiba, nós somos em 10 conselhos tutelares. Como nós atuamos? Cada conselho tutelar atua conforme a moradia da criança e adolescente. Então, se a criança e adolescente, os pais moram na Regional Boqueirão, né, conselheira Beth, que está aqui conosco, quem vai atender é a conselheira Beth ou mais 4 conselheiras lá do Boqueirão. Se o descumprimento da criança acontece lá no Pinheirinho, nós temos aqui a conselheira Jussara, que está presente, né, Jussara? E outros 4 companheiros vão fazer o atendimento e garantir o direito da criança e adolescente. Então, nós temos em Curitiba, são eles os 10. Bairro Novo, Conselho Tutelar do Boa Vista, Conselho Tutelar do Boqueirão, Conselho Tutelar do Cajuru, Conselho Tutelar do SIC, Conselho Tutelar da Matriz, Conselho Tutelar do Pinheirinho, Conselho Tutelar do Portão, Conselho Tutelar de Santa Felicidade e o nosso último conselho, que fez 1 ano essa semana, Conselho Tutelar do Tatuquara. Nós fazemos ações, eu não sei se eu cheguei a contar para a senhora, doutora Rosemarie, mas 18 de maio, o Conselho Tutelar de Curitiba fez ações de prevenção nas escolas do município de Curitiba para prevenir a violência sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, coloquei algumas fotos dos conselheiros em ação. Fomos em todas as escolas do município da regional, não todas, né? Mas começamos um trabalho de prevenção nas escolas municipais de Curitiba. Fizemos um material de apoio, que não à violência sexual, sim ao direito da educação, sim ao direito à saúde, a brincar e aos direitos todos da criança e adolescente. Encerro aqui a apresentação, nos meus 15 minutos que a doutora Rosemarie nos disponibilizou. Meu nome e meu telefone está aqui. Para maiores informações, estou à disposição. Muito obrigada. Na realidade, conselheira Angelina, não sou eu quem faz a dimensão da fala no seminário. É a organização dele que assim dispõe, porque nós ficaríamos a tarde toda ouvindo cada um dos preletores. Ocorre, porém, que teremos mais outra mesa agora, motivo pelo qual ficaremos sempre à disposição para ouvi-los quando necessário for. Eu encerro, então, agradecendo a cada uma das intervenções que muito contribuíram para o aprimoramento dos nossos conhecimentos relativos ao combate ao trabalho infantil e, encerrando esta mesa temática, eu dissolvo, entregando ao cerimonial a palavra, na certeza que o mediador seguinte superará em muito a nossa atuação. Então, agradecendo novamente aos integrantes da primeira mesa, temática do seminário, convidamos-los a ocuparem seus lugares na plateia para a continuidade do seminário e convidamos o doutor Daniel a permanecer para a próxima mesa, já que o doutor também tratará deste tema. Então, para a apresentação da segunda mesa temática com o tema A Lei de Aprendizagem como Forma de Combate ao Trabalho Infantil, convidamos o auditor fiscal do trabalho e coordenador da aprendizagem na Superintendência Regional do Trabalho no Paraná, Rui Tavares, que atuará como mediador. E para a apresentação do tema, além do Dr. Daniel, que é advogado e membro da Comissão de Advogados do Terceiro Setor da OAB Paraná, que já acompanha a mesa, convidamos o advogado na Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, vice-coordenador do Fórum Estadual de Aprendizagem do Paraná e vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná, Renan Ferreira.
Convidamos também o diretor de qualificação para o trabalho da Fundação de Ação Social de Curitiba, Fabiano Ferreira Villarroel. A doutora do show aqui faz uma ordem, Mas cadê você aqui? Quer falar primeiro ou quer falar depois? O que você prefere? Convidamos também a compor a mesa o jovem que foi aprendiz da Fundação de Ação Social de Curitiba, Eduardo Alves Carneiro. que tem nomes e Esse é aqui. mais completo. Não. O Daniel. Daniel. Avelar. Sobrenome que eu não sei. Convidamos à mesa a auditora fiscal, chefe da seção de inspeção do trabalho no Paraná, a auditora Luíse Surcamp. CA, Na face. Membro membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor. Capacitação, na verdade. Foi vários cursos, na verdade. Durante 2 anos. Com a palavra o mediador. Obrigado. Boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar todos os presentes. Especial cumprimento à desembargadora Rosemarie Pimpão, que nos brinda com esse lindo evento, né? Justamente no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Este ano a OIT ela estabeleceu como tema a seguinte frase: não proteger a infância é condenar o futuro. Então esse é o lema da campanha de 2018 de combate ao trabalho infantil. E essa mesa se propõe justamente a discutir, dentro do combate ao trabalho infantil, o papel da aprendizagem profissional como instrumento para proporcionar um trabalho decente, protegido e assegurar não uma oportunidade, mas um direito. A gente tem que lembrar que ao adolescente, ao jovem, é assegurado esse direito, é mais do que uma oportunidade. Inicio os trabalhos, então, chamando o Renan Ferreira, advogado da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu e coordenador, da nossa coordenação colegiada do Fórum de Aprendizagem do Estado do Paraná. Boa tarde a todos e a todas. Eu pedi licença para ficar na mesa, a gente ficar mais um tom de conversa, um pouquinho do que de exatamente uma palestra. Bom, antes de mais nada, eu agradecer a iniciativa pela doutora Rosemarie, aqui do tribunal, nessa excelente data, inclusive. Também a nossa coordenadora do fórum, a Eliane Capicoli, que está conosco, acredito, aqui nesse evento, a qual também estou hoje tendo a honra de representá-la, Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional. E antes de começar a falar, lembrar que também fui aprendiz, também lá por 2004, 2005, não falo o ano exato para não adivinharem minha idade, né? Mas só para lembrar que eu passei pela instituição como aprendiz na instituição que eu estou até hoje, né? Mas, antes de mais nada, para nós entrarmos no assunto, e eu peço licença também, que ontem nós conversamos lá em Campo Largo sobre esse mesmo assunto, mais ou menos também sobre o mesmo período, eu vou abordar praticamente da mesma forma, da mesma linha. Peço licença para contar uma história aos senhores, mas, por gentileza, também controle meu tempo, porque às vezes eu acabo se prolongando um pouquinho. Os senhores já ouviram uma passagem que dizia o seguinte: existiam 2 pescadores dentro de um rio e estavam fazendo a sua atividade laboral, trabalhando, quando daqui a pouco viram uma criança descendo, se afogando por esse rio. Um deles, assustado com a situação, pulou, salvou aquela criança, trouxe ela para a margem em segurança e voltou às suas atividades. Daqui a pouco, desce mais uma criança se afogando, o outro pescador pula dentro desse rio, tira essa criança, traz para a margem e coloca em segurança. Voltam os 2 a pescarem. Só que daí descem 2 crianças se afogando, daqui a pouco são 3, os 2 pulam, conseguem salvá-las, trazem para a margem de novo e voltam para o barco. Mas daqui a pouco são 4, são 5, 6, 20, 100, milhares. E um dos pescadores sai do barco, volta para a margem, volta para a terra e começa a subir o rio contra a correnteza. Seu amigo assustado pergunta, indaga: mas você vai me deixar aqui sozinho, pegando essas crianças todas? Falou: sim, eu tenho que subir a margem para ver quem está jogando essas crianças dentro deste rio. O que eu quero trazer com isso? Nós precisamos de diagnósticos para a infância e adolescência.
Nós precisamos entender quem está jogando as nossas crianças no rio. Por que motivo? Aonde está essa nascente? Sem isso, nós não conseguiremos trabalhar. Isso já uma frase que muito me marca, de Bertolt Brecht, ele fala o seguinte: todos reclamam da correnteza do rio, que é forte, mas ninguém vê as margens que o oprimem. Ninguém vê o que está acontecendo com nossas crianças, porque não existe diagnóstico. Mas em Curitiba, no município de Curitiba, isso deu diferente. Já parabenizo de antemão o município pela execução de um belo diagnóstico, inclusive, que foi estendido o convite até o Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente, qual estou na vice-presidência, a conhecê-lo. E é esse passo tão importante que nós precisamos dentro da nossa política pública. O segundo ponto que eu queria tocar, antes da gente entrar na nossa abordagem específica do trabalho infantil, é do que nada nos adianta hoje se sairmos daqui e não colocarmos a nossa mão na massa. E, no seguinte sentido, uma frase também que eu ouvi e muito me marcou: não adianta pregarmos para os salvos. Todos nós estamos aqui dentro, espero eu que, assim acredito, somos contra e lutamos pelo combate ao trabalho infantil. Mas não adianta esse assunto ficar somente entre nós, somente dentro dessa casa, somente em nossas instituições, esse botão não chegar aos demais e a gente não mudar essa consciência. E aí eu peço licença para entrar dentro do assunto. Qual que é o nosso papel enquanto instituições de aprendizagem, enquanto rede de proteção? É muito do que já foi falado no início desse evento, de quebrar a chamada Vida Maria. Quem aqui já assistiu esse vídeo? Foi um vídeo premiado, levanta a mão, por gentileza. Grande maioria, que bom. Quem não assistiu ainda, fica a dica, como falariam os adolescentes, a oportunidade de assisti-lo. Mais ou menos no seguinte sentido: um vídeo que mostra uma menina que ela começa a varrer um pátio da sua casa e daqui a pouco ela vira a mãe dela. Ela vira mãe de outra menina e você não percebe essa transição. E isso mostra como nós vamos repetindo as histórias de pobreza, de trabalho infantil na nossa vida e não conseguimos quebrar o ciclo. Repetições daquelas frases que nós ouvimos aqui da nossa primeira ou segunda palestrante, eu sou mal com nomes, peço desculpa, que colocou ali: é mais importante estar trabalhando do que roubando, o trabalho dignifica o homem, e aqueles monte de blá blá blá, que ainda inclusive estão presentes nas falas de vários conselheiros. Nossa, dentro da rede, pessoas que não lidam tão de perto com o tema, principalmente se a gente for abordar uma coisa chamada trabalho doméstico. A gente vai falar mais para frente. As pessoas dizem que não, trabalhar em casa não faz mal, mas a gente não fala de um trabalho em casa de lavar louça. Falamos sim da substituição da mão de obra de uma empregada doméstica dentro de casa. Mas a gente já volta nesse assunto. Quando falamos em trabalho infantil, e a lei da aprendizagem, a gente tem que temos até assim duas interpretações. Se levarmos ao pé da letra, trabalho infantil, ele para aos 12 anos. Ele não deveria nem começar, né? Para arrumar a frase. Então, aos 12 anos, a criança deve utilizar de seu direito ao brincar, e não da aprendizagem, e não da qualificação. Como uma das enfermeiras demonstrou a importância do processo, do conhecimento, do seu estudo, da brincadeira e da proteção integral à criança até os seus 12 anos. Se nós entendemos como um trabalho infanto-juvenil, nós começamos a estender para a aprendizagem. E aí, em qual sentido? No sentido que você, quando tem uma mãe que está em casa, que leva aquela criança dentro do carrinho para pegar papelão, que leva para fazer catar latinha, entre outras atividades, e você tem um filho dentro de casa que ele está frequentando uma instituição de aprendizagem, pode ser que aquilo ali comece a diferenciar o trabalho, o pensamento daquela família. Mas quando nós falamos em pensamento em relação à aprendizagem, eu queria fazer um parênteses aqui. Hoje nós temos um tripé, né, desde 2000. O adolescente na aprendizagem, ele deve estar estudando, deve estar na escola, deve estar frequentando o curso de aprendizagem, certo? Em média, o adolescente
trabalhe 4 horas por dia, numa carga horária de 20 horas semanais, ele ganha o quê líquido? 400, 450 reais? 500 no máximo? Num status de fronteira, qual é o contexto da cidade de onde eu venho, Foz do Iguaçu, esse valor o adolescente tira em uma viagem a Cascavel para levar seja droga, seja contrabando, descaminho. O que eu quero dizer com isso? Se é difícil nós convencermos um adulto de um trabalho formal, ainda mais um adolescente. Porque ele está vendo um celular novo do coleguinha, ele está vendo um tênis da moda, e ele precisa se aproximar daquele grupo. E para ele se aproximar daquele grupo, ele tem que ter as coisas daquele grupo para ser aceito. Isso é um processo natural do ser humano. Quando a gente coloca que ele vai ter que passar um mês inteiro para ganhar cerca de 450 reais e um dia ele pode ganhar isso, é uma visão extremamente complicada. E aí está o papel da aprendizagem, não somente como inserção no mercado de trabalho. E aqui eu faço um parênteses. Mercado de trabalho. Eliminem esse termo do vocabulário de vocês. Por quê? Devemos pensar em um contexto de mundo do trabalho. Mundo do trabalho no sentido qual? O mercado me parece uma gôndola. Eu vou ali, tem uma fruta aqui, está feia, não gostei, eu vou trocar por outro. Mundo do trabalho, a gente passa a entender o adolescente como um ser complexo. Um ser em desenvolvimento biopsicossocial, como bem abordado já pelas nossas colegas na data de hoje. Então, quando os senhores e senhoras forem tratar com adolescentes e trabalho, comecem a pensar nesse termo de mundo do trabalho e eliminar o mercado de trabalho do dicionário. Porque isso vicia nossas empresas, aqueles estabelecimentos parceiros que contratam os adolescentes 5 a 15% acima de 7 funcionários. E a gente tem que começar a quebrar esse paradigma. Um dos motivos, um adolescente hoje, ele leva 3, 4 entrevistas para passar numa entrevista de trabalho, no emprego, na aprendizagem. Um adolescente dito, entre aspas, normal, enquanto o adolescente da socioeducação, ele leva 10, de 9 a 10 entrevistas. Isso eu falo com uma certa segurança já de 13 anos que eu atuo dentro da aprendizagem, como ex-coordenador do GT Aprendizagem da nossa região. E agora no fórum a gente começa a perceber a mesma realidade. E isso graças à visão mercado de trabalho, que a gente deve transformar em mundo do trabalho. Mas vamos voltar aqui. Os adolescentes do Paraguai. Por questão cultural, por N motivos. Mas uma coisa, paradigma que a gente vem, envolvendo todo mundo, replicando no passar do tempo, da mesma forma da Vida Maria. Replicando certas frases que nós escutamos como aquilo, é melhor estar trabalhando do que roubando, matando e etc. E aqui está o nosso papel de quebrar estes paradigmas. Além disso, os reflexos na saúde. Eu muito escutei em casa, quando era pequena, falava assim, não, mas eu trabalhei no canavial quando era pequena e estou aqui forte hoje. Mas a pessoa reclama de dor nas costas até a data atual e não percebe que isso é reflexo desse trabalho infantil. E nós não podemos se omitir enquanto ouvimos essas coisas. Em outro sentido, também abordado pela nossa palestrante agora há pouco, a redução dos acidentes no trabalho. No Paraná, segundo a OIT, no Brasil, segundo a OIT, nós tivemos em 2016 495 mil acidentes de trabalho. Pasmem os senhores, 495 mil acidentes de trabalho. No Paraná, como nossa palestrante abordou, em 10 anos foram 2.000 acidentes de trabalho com nossas crianças e adolescentes. Além disso, os senhores sabem quais são as séries mais afetadas pelo abandono e pela evasão da escolar? 8º, 9º e 1º ano. Abandono. Adolescente, pré-adolescente sai da escola num ano, mas perde aquele ano, porém volta no outro. Evasão escolar. Ele sai da escola naquele ano e não regressa no outro. As séries mais afetadas são o 8º, o 9º e o 1º ano. E aí eu pergunto aos senhores e senhoras, onde estão indo os nossos adolescentes? Estão trabalhando? Estão matando, roubando, como diria o jargão? Precisamos de diagnósticos, precisamos entender aonde estão indo esses adolescentes, precisamos executar o orçamento público da educação, que tem um percentual baixíssimo executado no estado do Paraná nos últimos 2 anos. Ainda dentro do nosso tema
da importância da aprendizagem, que ela vem para garantir nossos direitos previdenciários e trabalhistas, né, enquanto aprendiz, nós também temos que mudar a nossa visão e lembrar que a aprendizagem ela não deve meramente formar mão de obra. Mão de obra para grande, pequena, média, indústria, o que for, comércio, varejista. Qual que é o objetivo da aprendizagem profissional? Não é a inclusão no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, mas sim a formação profissional do adolescente. Se ele quiser sair do curso hoje e fazer um curso, montar uma empresa, ser um empreendedor, se ele quiser seguir no mesmo curso, ele tem que ter essa autonomia. E não somente a formação de uma nova mão de obra para suprir uma demanda de mercado. Até por isso que o objetivo da aprendizagem como instituto reconhecido na América Latina como inclusão do jovem no mundo do trabalho, ele é um instituto que visa a formação e não a inclusão no mundo do trabalho. E essa diferença tem que ficar bem gritante aos senhores durante a atuação. Agora, encaminhando ao nosso final já, eu quero trazer um outro dado aqui aos senhores. Nós tocamos em trabalho doméstico, em algumas das nossas falas. E esse é um assunto que o Conselho Estadual, há pouco tempo atrás, ele começou a entrar, mas é um assunto ainda muito melindroso, muito complicado de se abordar. Mas, para o conhecimento, existem hoje no Brasil cerca de 20.100.000 pessoas que realizavam isso em 2016 pela PNAD contínua. 20.100.000 realizavam trabalhos com cuidados de pessoas e afazeres domésticos. O que significa isso? Crianças ou adolescentes substituindo a mão de obra de uma empregada doméstica ou afazeres de pais e de mães. Não estamos falando aqui daquela louça que é para ser lavada, daquele quarto que é para ser arrumado. Não. Quando a mãe sai de casa para fazer qualquer outra coisa, seja trabalhar, enfim, e deixa a filha mais velha, ainda criança, adolescente, responsável pelo lar, lavando, passando, cozinhando, cuidando dos irmãos, etc, etc, etc. 20.100.000, dados da PNAD contínua de 2016. Quando o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente resolveu trabalhar dentro da aprendizagem, nós percebemos que uma conta não está fechando, nem estava, não está. Nós temos dentro do estado do Paraná, e isso reflete também em seus municípios, um percentual aproximado de apenas 41% dos aprendizes contratados do potencial que o estado tem. Ou seja, dos 60.024 aproximadamente, que é o potencial do nosso estado de vagas de aprendizagem, apenas 41% disso estão contratados. E aí a gente isso se reflete em outros municípios, que eu posso aqui citar para os senhores como Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Paranavaí. E aqui eu faço um parêntese, tenho até puxar a sardinha para o meu lado, um pouco de Foz do Iguaçu, que é o único município que ele muda um pouco esse panorama, que até com os dados que eu tenho em mãos, que é, se eu não me falha a memória, de setembro do ano passado, nós tínhamos 1.065 vagas de aprendizes no município, com 1.050 ocupadas, mais de 90%. Mas tirando isso, tirando Foz, um caso isolado, o resto do Paraná ainda encontra muita demanda dessas vagas. Só que aí a gente para se perguntar, em Foz mesmo, vou dar um exemplo de uma instituição. Nós temos hoje aproximadamente 835 adolescentes atendidos, 150 empresas parceiras. Todavia, porém, entretanto, nós temos quase 3.800 adolescentes na fila de espera, somente da instituição. Isso por demanda espontânea, não é buscativa. Demanda espontânea é quando o adolescente vai até a instituição e procura vaga. 3.800. E aí, fazendo uma conta aqui de mais e menos, nós tínhamos, na época, 15 vagas desocupadas. Só que o Paraná difere disso. Se nós temos demanda, temos adolescentes, temos vagas, por que essas vagas não estão sendo ocupadas? O que está acontecendo? É falta de fiscalização? É falta de incentivo? É desconhecimento da lei? E, a partir de então, o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná lançou algumas deliberações desde 2011. Nós já estamos 2012, já estamos na 4ª deliberação, sendo investidos nessa linha
garantidos para essa linha aproximadamente 19 milhões de reais, mas também para a qualificação profissional, que é aquela que o adolescente não precisa estar incluído no curso e na empresa ao mesmo tempo, mais 6 milhões de reais. Para ver se nós para estimular a contratação, seja pelas empresas, seja pelas instituições. E aqui eu paro só um pouquinho para fazer uma pergunta aos senhores, já estou encerrando. Quem trabalha em instituição aqui, por gentileza, levanta a mão. São instituições, organizações da sociedade civil. Obrigado. Quem acessou o recurso do FII em aprendizagem? Aqui, duas organizações. www.cdeca.pr.gov.br, site do Conselho Estadual, onde as deliberações ficam abertas e não pode deixar de ser mencionadas esse tão importante evento, tanto deliberações para aprendizagem quanto para qualificação, que os senhores acessem e possam utilizar esses recursos para melhorar a equipe, comprar bens e assim estimular esse aumento de vagas, a ocupação de vagas no Paraná. Tá certo? Além disso, o Conselho também realizou alguns seminários estaduais no ano passado para divulgação da aprendizagem e lançamos também o site aprendizparanaense.pr.gov.br. Nesse site encontram-se diversos materiais sobre aprendizagem, vídeos, folders podem ser baixados, utilizados na captação de novas empresas, para que a gente consiga aumentar esse número de contratações. Partindo para os nossos finais, e parafraseando também nossa Madre Teresa de Calcutá, que disse que não podemos sair da presença das pessoas sem deixar uma mensagem especial, sem transformá-las, ou sem deixá-las melhores. O trabalho das organizações, do Conselho Tutelar, do sistema de garantia de direitos como um todo, é um trabalho de resiliência. Muitas vezes parece que estamos de frente à utopia. E eu gosto de resgatar essa frase, esse pensamento de Eduardo Galeano, que chama-se O que é a utopia? A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, que os senhores e senhoras continuem firmes nessa luta, que não é fácil, é um trabalho de muita resiliência, mas que precisamos para tanto salvar as crianças que estão se afogando, tanto quanto para salvar aquelas, entender o motivo por que elas estão caindo dentro desse rio turbulento que elas estão vivendo. Muito obrigado pela atenção. Volto a palavra ao nosso coordenador da mesa. Agradecemos as palavras aí do Renan, que nos falou dos muitos desafios, né, em superar essa dimensão cultural do trabalho infantil e também em assegurar esse direito à profissionalização. Eu passo a palavra para o Fabiano Ferreira Villarroel, superintendente do Trabalho, Emprego e Renda da Fundação de Assistência Social de Curitiba. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos. Fazendo só uma correção de última hora, nós temos recentemente lá na Fundação a superintendente do Trabalho e Assistência Social, que é a Roberta Mello. Eu estou como diretor de qualificação profissional. Tá? Eu li aqui no roteiro. Ok, perfeito. Mas eu faço questão de já nivelar essa informação também. Pois bem, Renan, também fui aprendiz, né? Só que fui em 91, né? Então faz um pouquinho mais de tempo. Mas essa minha experiência, né, com todo o cuidado que naquela época já se tinha no que diz respeito à oportunidade como aprendiz, me deram totais condições de construir uma carreira saudável, né, de estabelecer projeto de vida, né, de constituir uma família. Ou seja, agradeço, claro, a estrutura familiar que eu tive de me orientar dessa forma, mas também sou grato a todo esse movimento que todos nós aqui hoje, né, fazemos para que as oportunidades adequadas cheguem àqueles que mais precisam, né? O que nos chega, né, aí eu falo enquanto área do trabalho e emprego, mais especificamente no que diz respeito à área de qualificação profissional, é que
há uma procura muito grande nas unidades da FAS, especialmente nos CRAS, de adolescentes, né, entre essa idade menor de 18 e de 14 anos, né, à procura de uma oportunidade como aprendiz. Bom, os fatos que fazem esses adolescentes chegarem a uma unidade da FAS é muito devido à preocupação que os pais têm, muito já foi falado sobre aqui, vou ser breve, que os pais têm de ocupar a ociosidade dos filhos, né? A gente sabe que, no que diz respeito aos adolescentes, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, os ambientes onde eles residem, né, geralmente são ambientes mais desprotegidos, tomados pela violência, pelo tráfico de drogas e tudo mais. Você bem citou aqui a região de fronteira, acho que isso tem bem acentuado também, né? Mas é legítimo quando os pais nos procuram, né, às vezes até desesperadamente, na tentativa de conseguir uma oportunidade de trabalho ou mesmo de qualificação que de repente cumpra o papel do contraturno, né? E nesse sentido há uma demanda espontânea de quase 4.000 adolescentes, talvez um número muito próximo que você citou também de Foz, né? São jovens que estão sem alguma oportunidade. E isso nos preocupa bastante, e no que diz respeito à qualificação profissional, nós temos desenvolvido várias ações, né, para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento desses adolescentes. Bom, se, por um lado, a preocupação dos pais em relação à oportunidade de trabalho é legítima, por outro lado, também há aqueles adolescentes que se preocupam de forma, às vezes, até demasiada, em querer trabalhar, né? Tirando de lado agora todas as questões que obrigam o adolescente, o jovem, ao trabalho e quando não é da forma correta, ao trabalho que prejudica, é importante também destacar que essa preocupação precisa ser atendida. E, nesse sentido, a gente tem alguns relatos aqui de jovens que nos trazem, dos jovens que estão na condição de aprendiz, os ganhos que essa oportunidade traz. Então, por exemplo, é muito comum eles trazerem como resultados positivos da oportunidade como aprendiz a responsabilidade que eles adquirem. E essa responsabilidade se reflete também numa preocupação maior em relação aos estudos, o que é extremamente benéfico. E outras coisas que vêm junto, a melhora na comunicação, a perda da timidez, ou seja, são comportamentos tão importantes para o início de uma carreira de trabalho. Bom, falando especificamente da nossa área, em 2017, para tentar amenizar um pouco essa procura, essa demanda espontânea de quase 4.000 adolescentes, nós ofertamos cerca de 16.000 vagas de qualificação profissional no programa Liceu de Ofícios, que é o programa de qualificação profissional do município. E apurando essas participações, a gente teve uma informação muito, muito feliz, recente agora, de poucos dias atrás, de que 80% dos participantes dessas ações de qualificação profissional são adolescentes, são jovens na idade da aprendizagem, né? Então, entre 14 e 24 anos. Ou seja, né, mesmo sem fazer um grande chamado para esse público entre 14 e 24 anos tem procurado, na grande maioria, as qualificações. A perspectiva é que para esse ano a gente possa elevar a 20.000 vagas de cursos profissionalizantes. Também é importante registrar, Renan, que nós acessamos, né, a deliberação 52, então nós aderimos à deliberação. Ela foi assinada agora, semana passada, né? Então, em breve a gente vai poder colocar na rua um edital para fomentar a aprendizagem profissionalizante. Nós acessamos um valor de 1.031.000
que nos dará a condição de melhorar as nossas ações de formação, mas também de proporcionar aí a pelo menos 510 adolescentes a chance de ser aprendiz. E quando a gente fala em 510 adolescentes, nós estamos falando em 510 famílias que serão beneficiadas, né, por terem um aprendiz. Enfim. Uma outra atitude importante que nós tomamos foi a retomada nas visitas, e isso é algo que se torna corriqueiro agora. Nós estamos visitando todas as organizações que trabalham com a formação, né, que trabalham com a aprendizagem, porque a gente entende que é preciso estabelecer um fluxo também mais adequado para que os jovens que procuram, né, espontaneamente as unidades da FAS possam ser de fato encaminhados à oportunidade como aprendiz. Então a gente está estabelecendo que a partir de uma ação que acontece já dentro do CRAS, que é o Mobiliza, que é um programa voltado ao desenvolvimento comportamental, é um programa que se preocupa com as questões do desenvolvimento humano, que já é realizado brilhantemente pelos profissionais da FAS. A partir deste programa, dessas ações, os adolescentes serão encaminhados, então, para as organizações que, por sua vez, conforme a demanda de mercado, farão a inclusão na aprendizagem. É importante registrar também a nossa reaproximação ao Fórum Paranaense da Aprendizagem. Tem sido importantíssimo estar aqui a Melissa, gerente da aprendizagem da FAS, a Melissa Ferreira, que tem participado das reuniões do fórum. Isso para nós tem sido, além de gratificante, tem sido muito importante, porque tem nos direcionado também, né, e nos ajudado a construir as propostas de trabalho. Não posso deixar de registrar também, na presença aqui do Dr. Vanderlei e da desembargadora, né, Rosemary, uma aproximação importante que nós fizemos no TRT, que inclusive resultou, né, na realização deste segundo seminário, na realização do primeiro seminário do ano passado, e que ainda vai nos dar grandes alegrias na realização dos seminários regionais que nós pretendemos implantar. Ou seja, nós realizaremos um pequeno seminário como esse em cada uma das regionais administrativas da cidade de Curitiba. Nesse sentido, o prefeito Rafael Greca já enviou ofício à Associação Comercial, à FEComércio, à FIEP, para que nos ajudem na mobilização dos empresários, né, na participação desses seminários regionais. É importante também deixar registrado o total interesse do município de Curitiba no cumprimento da cota social. Muito em breve nós iremos, doutor Rui, fazer uma visita junto com a procuradora do município, para que a gente possa encaminhar a possibilidade de receber, então, os adolescentes nos nossos departamentos, né? Eu acredito que no primeiro momento da Fundação de Ação Social mesmo, mas a ideia é a gente estender a todas as secretarias do município, e assim a gente contribui com que empresas possam cumprir a cota também. Ainda na semana passada, né, nós participamos da audiência pública promovida pelo vereador Felipe Braga Cortes, extremamente importante diálogo, né, que foi aberto naquela casa, e que nos dá a oportunidade, então, de elevar isso dentro da administração pública, né, vindo de encontro à preocupação que o prefeito já demonstrou em incluir no orçamento recursos para que a prefeitura possa realizar a contratação dos aprendizes. A gente sabe o momento, todos nós, né, aqui sabemos o momento financeiro do município, mas a preocupação é maior que isso, né? Então, eu acredito que para o planejamento do orçamento já de 2019, 2020, a gente tenha algo a poder contribuir, né, com esse que é um objetivo de todos, eu acredito, né? A prefeitura precisa dar o exemplo também. Bom, eu fiz um resumo aqui das principais ações, não quero me estender muito, mas antes eu preciso agradecer e muito, né, ao TRT pela oportunidade, agradecer e muito aqui a equipe da FAS. Eu vi aqui vários supervisores regionais,
os técnicos de referência do trabalho, ao Ademar, o coordenador das ações de desenvolvimento humano, a Melissa, que eu já citei, a Aline, obrigado pelas tuas palavras, foram gentis, né, delicadas. E no mais, eu passo agora a palavra ao Rui para dar continuidade. Muito obrigado e boa tarde. Agradecemos as palavras aí do Fabiano, que justamente falam da grande dificuldade que é que a aprendizagem chegue naqueles que mais precisam, né? Naqueles que estão em situação de vulnerabilidade, risco social. É um grande desafio. Eu passo a palavra agora, então, para Eduardo Alves Carneiro, ex-adolescente e aprendiz da Fundação de Ação Social, para nos relatar um pouquinho da sua experiência. Primeiramente, boa tarde a todos. Hoje irei falar aqui um pouco sobre a minha vida, né? A minha experiência, na verdade, que tive como aprendiz. E também agradecer a cada um que fez parte dessa fase da minha vida, porque foi muito importante, né? É uma fase que todo mundo passou, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui contando a minha experiência como aprendiz. Estou aqui para falar um pouco sobre minha vida, com a oportunidade que a FAS trouxe para mim. Meu aprendizado. Meu aprendizado foi que eu comecei trabalhando em um CRAS, e no CRAS eu aprendi a se comunicar mais com as pessoas. Aprendi também a como se comportar em público. Deixa eu me acalmar um pouco, estou meio nervoso. Vamos lá. E vamos retomar então. Aprendi a conquistar, né, colegas de trabalho, que isso é muito bom, né, para todos. E aprendi a seguir as leis trabalhistas, de como se comportar em uma empresa. Fiquei 1 ano e 4 meses nesse CRAS. E depois desse período fui encaminhado para outro local de trabalho, que é a FAS do Campo Comprido, que foi onde eu encerrei meu contrato do dia 5 passado agora. Na FAS fiquei 6 meses, mas só que esses 6 meses eu acho que foi essencial para mim descobrir um pouco e desenvolver um pouco das minhas habilidades, que nem eu sabia que tinha, sabe? E foram muitos e-mails, planilhas feitas, pesquisas e protocolos feitos também que eu pude aprender e dar continuidade a isso, né? E na FAS eu fiquei 6 meses, mas esses 6 meses foram essenciais para descobrir e desenvolver minhas habilidades. Foram muitos e-mails. Poxa vida! Vamos lá. A minha vida antes dessa oportunidade que eu tive o prazer de viver durante 2 anos era simplesmente tipo um jovem sem planos, sem conhecimento, não tinha ideia de como que era o mundo do trabalho. Então hoje eu posso dizer que após 2 anos de aprendizado eu tive muitos conhecimentos. Conheci muitas pessoas que sempre se esforçaram para passar experiências de si próprio para mim. Agradeço muito a essas pessoas, que algumas ainda estão aqui comigo, podendo presenciar isso. E agradecer por tudo que fizeram por mim nesse meio tempo. E agora eu posso dizer que aquele jovem adolescente de antes, no caso eu, mudou muito e muito. Modo de falar, como se comportar em certos momentos. Perfil profissional do aprendiz muda completamente, né? Após esse aprendizado. E se você, jovem, adolescente ou até adulto, né? Que tem muitos adultos que ainda não conquistaram o que sempre quiseram, né? Se você sonha em ter uma vida financeira estável, sempre procure aprender mais e mais coisas. Termine seus estudos, faça o que você sempre sonhou, mas nunca deixe de aprender, porque aprender é muito bom e garanto que essa sabedoria de hoje valerá a pena amanhã. E é só isso mesmo. Agradecemos o relato aí do jovem Eduardo e esperamos aí que a aprendizagem tenha, de alguma forma, proporcionado uma transformação na sua vida e, acima de tudo, desejamos muito sucesso aí na sua trajetória profissional aí. Viu? Eu passo a palavra agora para o Dr. Daniel Hackbart,
membro da Comissão de Direitos do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil, Paraná. Obrigado, doutor Rui. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite da desembargadora doutora Rosemarie, que com tanta galhardia tem enfrentado esse problema do trabalho infantil no estado do Paraná, que tomou para si essa luta e que também tem desempenhado esse papel. E, claro, também o doutor Rui pelo brilhantismo que traz na luta pela aprendizagem na nossa cidade. É uma questão bastante complicada a gente falar em trabalho infantil quando a gente começa a pensar nas raízes desse problema social. Muito se fala, claro, que a exploração começou a partir da primeira Revolução Industrial, com a exploração do trabalho infantil a partir do desenvolvimento da indústria, da aplicação do trabalho da criança e do adolescente. Desculpe, estou falando aprendiz. Da criança e do adolescente na indústria, mas a verdade é que a raiz ela é anterior a isso. As famílias já utilizavam a força de trabalho infantil nas lavouras, nas fazendas. Sempre foi um costume, um processo absolutamente cultural dentro das famílias, de que os filhos teriam que ajudar a conseguir a renda da casa. Partindo de um princípio em que partindo de um lar em que, como a gente viu na peça de teatro mais cedo, né, uma família composta de 5 pessoas, com um adulto e 4 crianças. Qualquer 100, 200, 300 reais que aquelas crianças consigam trazer para o lar fazem uma diferença enorme naquela família, na vida daquelas pessoas. E isso, claro, é um costume que vem se repetindo, que vem acontecendo e que dá um trabalhão enorme da gente conseguir mudar. Mas me parece que, felizmente, ao longo dos anos, nós temos conseguido uma boa evolução nessa nossa luta. Atualmente, a gente teria aí, basicamente, o adolescente teria, basicamente, 2 opções, partindo do princípio que ele quer trabalhar, né? Ele pode seguir por uma via do trabalho informal, logo ilegal, e ele não vai ter registro em carteira, ele não vai ter direito a um controle de jornada, a uma jornada máxima diária ou semanal. Ele não vai ter FGTS, ele não vai ter Previdência Social. Ele vai ter ali o seu salário, que obviamente é indispensável para aquele rapaz. Ou ele pode optar por um regime que é totalmente mais benéfico para o adolescente. Ele vai ter todos os direitos trabalhistas e ele vai ter, principalmente, a formação profissional que ele precisa. Ele é muito mais do que um trabalho, muito mais do que uma oportunidade de emprego, ele tem uma oportunidade de formação, de crescimento, de educação. Uma coisa que eu aprendi nos aproximadamente 17, 18 anos de trabalho voluntário que eu tenho com adolescentes é que todo adolescente ele gosta de desafios. Ele precisa se sentir desafiado, ele precisa se superar, ele tem que estar em constante aprendizado. Isso faz parte do ser adolescente, uma busca, uma ânsia permanente por se superar. Quando o adolescente faz aquela primeira opção, quando ele opta pelo trabalho informal, pelo trabalho ilegal, ele inevitavelmente vai cair em uma opção enfadonha, uma opção que não traz a ele maiores desafios e que principalmente não traz a ele crescimento. Ele não vai estar se desenvolvendo enquanto pessoa. Por outro lado, se a partir da possibilidade que ele tem de ser um aprendiz, isso faz toda a diferença, até em termos de atratividade para o adolescente.
Ele passa a ter um aprendizado constante, ele passa a ser desafiado, tanto na sua aprendizagem teórica quanto na prática, ele passa por um desenvolvimento contínuo e permanente. Ele consegue se encontrar enquanto pessoa e buscar um plano de vida, né? Muito mais do que um plano de carreira, ele consegue buscar efetivamente um plano de vida, ele consegue ter um desenvolvimento integral na sua formação. Nosso problema, em geral, está em conseguir explicar para as empresas a importância e a necessidade que a aprendizagem tem em face do trabalho informal, né? Infelizmente, a gente ainda tem um entendimento... Exatamente, né? Os processos econômicos, eles por vezes superam os processos sociais, a importância dada à formação do jovem aprendiz. As empresas colocam os seus processos econômicos à frente de um desenvolvimento social que vai ter um reflexo em toda a sociedade, né? Às vezes eu me sinto meio chovendo no molhado, falando para uma plateia que é totalmente a favor do aprendiz, né? Eu queria que a gente tivesse representantes de empresas aqui também, para que eles conseguissem entender e ver no relato de 3 pessoas que estão nessa mesa aqui comigo que foram aprendizes, né? Eu não tive essa oportunidade e necessidade, tive a oportunidade, felicidade de ter de poder estudar até a hora de entrar na faculdade, mas a gente vê claramente o efeito que a aprendizagem traz para toda a sociedade. Eu acho que é interessante só rapidamente fazer um contraponto aqui às oportunidades, aos direitos que são garantidos aos aprendizes e aqueles que não são garantidos ao trabalhador ilegal. Em primeiro lugar, o aprendiz tem uma idade mínima. Eu até gostaria de poder conversar um pouco melhor com as moças da saúde que estiveram aqui com a gente, porque existe uma diferença entre o término da infância, né, quando deixa de ser criança e passa a ser adolescente, e o início em que ele pode passar a ser aprendiz, né? Então, a partir dos 12 anos ele é adolescente, mas só aos 14 é que ele pode trabalhar. Eu gostaria até de, eventualmente, entender melhor se existe alguma razão de saúde para isso, ou se as razões são mais de cunho sociológico, de fato. Mas existe uma idade mínima. Então, menores de 14 anos não podem trabalhar de forma alguma. O lugar deles é na escola, é com a família, é brincando, é soltando pipa, é jogando peão, é onde eles quiserem estar, que seja um ambiente saudável, um ambiente gostoso, um ambiente divertido e de crescimento para essas crianças. A partir dos 14 anos, com a assistência dos pais, eles passam a poder trabalhar na condição de aprendizes. Isso também nos traz um outro ganho, né? Que é o vínculo familiar, a convivência familiar, é o exercício do poder familiar dos pais, é a construção conjunta de um plano de vida para aquela família e para aquele adolescente. Você obriga o pai ou a mãe a estar presente no momento da contratação, assinando como responsável se ele for menor de 16 anos ou como assistente apenas se for maior de 16, mas é também, na minha opinião, um bom ganho que é decorrente dessa lei. Proibição de trabalho insalubre, perigoso ou penoso. Afinal de contas, a gente não quer continuar assistindo as estatísticas que foram apresentadas para nós hoje pela Amanda, né? Aquilo mexeu comigo de verdade. Assim, é uma coisa terrível as estatísticas que a gente tem com o trabalho insalubre, o trabalho perigoso de crianças e de adolescentes, né? Compatibilização de escola e de trabalho, né? O trabalho não pode impedir o acesso à escola. A gente não tem como garantir um trabalho noturno e garantir que a criança, que o adolescente vá
para a escola, a gente não tem como garantir uma jornada de 8 horas por dia e garantir, e ainda por cima esperar que o adolescente vá para a aula de noite. Nós temos que poupar os nossos adolescentes, eles merecem isso, se por nenhum outro motivo, pelo menos para cumprir o princípio da proteção integral do adolescente. Se por nenhum motivo humanitário for tocante o suficiente, que seja então por cumprimento da lei. Finalmente, eu volto a insistir. Nenhuma dessas vantagens é prevista quando estamos diante do trabalho infantil, até porque o trabalho infantil não tem nenhuma previsão, ele acontece ao arrepio da lei. O trabalho infantil não pode continuar acontecendo. É muito importante que a gente atue não só analisando estatísticas e vendo os resultados que eles têm. Mais do que isso, é importante que a gente atue preventivamente, que consigamos evitar e reduzir sempre mais e mais o trabalho infantil, os nossos acidentes de trabalho, as dificuldades de formação dessas crianças, desses adolescentes. Na década de 90, a gente tinha um total de 8 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Em 2014, esse número reduziu para 3,3 milhões. E 2 anos depois, em 2016, o número já havia caído para 1,8 milhões de crianças e adolescentes. 1,8 milhão. É uma queda efetivamente bem considerável em tão pouco tempo. E, claro, isso tem a ver com todos nós, tem a ver com o Poder Judiciário atuante, tem uma fiscalização, um Ministério do Trabalho, um Ministério Público do Trabalho, sempre firmes e atuantes, e, sem sombra de dúvida, com as inúmeras instituições que oferecem esse serviço, que oferecem um serviço público da maior importância, que é a formação de aprendizes na nossa sociedade. Continuemos, então, o nosso trabalho, as nossas discussões nos fóruns, os nossos seminários. Todo esse trabalho que está sendo desenvolvido está levando a algum lugar. O importante é a gente não desistir e continuar na luta. Obrigado. Agradecemos aí ao Dr. Daniel, que destacou vários pontos, né, desse problema social, nos falou de ciclo de pobreza, mas eu vou destacar um ponto do que ele falou, que no Instituto da Aprendizagem, os aspectos social, formativo, educacional, eles têm que preponderar sobre o aspecto produtivo. E isso, muitas vezes, a empresa não consegue se conscientizar disso, né? Essa dimensão formativa, ela é muito mais importante do que qualquer interesse produtivo da empresa. E, por último, aí eu passo a palavra para minha colega, auditora fiscal, Luísa Surcamp, chefe da Inspeção do Trabalho no Estado do Paraná. Aproveitar a presença dela, né, nesta tarde aí conosco, para nos deixar um recado aí. Boa tarde a todos. Obrigada aí pela presença de vocês. Já é 5 e pouco, todo mundo sentado, interessado, né? E ainda me ouvir aqui, né? Agradecer ao convite da desembargadora doutora Rosemarie, e parabenizar pelo evento e por todos os demais aqui que me antecederam na fala. Falar de aprendizagem, para mim, é falar de solução. A aprendizagem, ela traz uma solução. Eu tenho uma experiência de 22 anos de Ministério do Trabalho, de auditora fiscal. Nesses 22 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar nos mais diversos setores, e entre eles, o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil. E é algo muito ruim, e eu acho que a experiência de vocês não é diferente. Porque quando você se depara com uma criança trabalhando, você se depara com um pai que tem uma esperança que aquela criança esteja trabalhando, é uma solução para esse pai. Aquele empresário que deu esse emprego para essa criança, ele também está buscando uma solução. A solução dele, se ela é certa ou não, é a solução que ele deu. Olha só, e vocês devem ter esses relatos em várias situações que vocês encontraram, né? Eu estou dando essa oportunidade. Essa criança está na rua, está roubando, todas aquelas histórias que a gente já ouviu, né? Então, esse empresário diz, não, eu estou dando a oportunidade. E você vem aqui como fiscal do trabalho, você tem o teu salário garantido e vai tirar essa criança do trabalho. Eu vou fazer o quê com ela? Você vai pagar a comida dela, você vai pagar o que ela tem, a necessidade que ela tem em casa? É isso que a gente escuta, né?
A minha experiência, eu trabalho desde criança. Eu tenho experiência de trabalho infantil, eu trabalho desde os 14 com carteira assinada, na época podia, né? Mas antes disso, a minha experiência foi trabalhar na roça também, junto com os meus pais. Você precisa desconstruir até a minha experiência, você precisa desconstruir para poder convencer esse empresário que ele precisa retirar aquela criança. Eu vou trazer aqui o pai dessa criança e você vai explicar para ele por que tem que tirar essa criança do trabalho, né? Então, para mim, a aprendizagem foi a solução, sempre foi a solução. E eu vejo isso, acho que, com todos nós aqui. Porque a gente oferece uma oportunidade, para esse empresário que se convence de que ele precisa empregar uma criança, um adolescente, né? Então, ele tem essa oportunidade. Para aquele adolescente, é uma oportunidade, né? E para a gente também, a gente tem uma forma de trabalhar isso. Agora, eu não tenho as coisas construídas, eu estou sempre me construindo e me reconstruindo e me refazendo, né? Então, eu não tenho opinião formada sobre nada, alguém sempre pode me convencer de coisas diferentes. Mas eu fico questionando o Instituto da Aprendizagem também. Ele tem o início e fim, o curso de aprendizagem ele começa no início do ano, termina em julho, começa em agosto, termina em dezembro. Eu encontro trabalho infantil lá na batata, lá no tomate, na cebola, na cerâmica, né? Mas eu encontrei ele em setembro. Em setembro não tem início de um curso de aprendizagem. Como é que eu vou inserir esse menino no curso de aprendizagem, né? Se ele tem início e fim, ele precisa. Então a gente precisa repensar como é que está a aprendizagem na área rural. A gente praticamente não tem aprendizagem na área rural. Como é que está a aprendizagem nos pequenos municípios? Se a gente for fazer o histórico, é ali que a gente encontra o trabalho infantil. É nesses municípios, é nesses pequenos locais. A gente sabe, hoje, que a maioria das mães trabalham. Na maioria, hoje, o mercado de trabalho é o pai e a mãe trabalhando. E essas crianças ficam aonde? Esses adolescentes ficam aonde? Então, a gente vê isso como uma solução, aonde eu vou deixar os meus filhos, onde eles vão fazer, como é que é a formação desses jovens, desses adolescentes. Então, me parece. E, por outro lado, também, quando eu olho a nossa meta, o Ministério do Trabalho ele possui um projeto de fiscalização de inserção dos aprendizes no mercado de trabalho, como nós temos um projeto de fiscalização de combate ao trabalho infantil. O Rui é o nosso coordenador do projeto de aprendizagem e do trabalho infantil, não é? Quando eu olho a meta de cumprimento o projeto de aprendizagem, nós não conseguimos chegar no final do ano e inserir todos aqueles aprendizes que o PPA, que o Programa Plurianual, que a CIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, nos determinou. Por que isso? Alguma coisa não está certa. E eu vejo que TRT, a OAB, a FAS, os conselhos tutelares, todo mundo preocupado com esse mesmo tema. E a gente não consegue chegar a essa solução. Então, queria parabenizar novamente a organização do evento. E eu acho que o caminho é esse, é a gente discutir e convencer. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da Luísa, que nos falou dos desafios justamente da aprendizagem. Existem estudos, até o José Tadeu, de Minas Gerais, ele fez um diagnóstico e justamente nos pequenos municípios, as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil coincidem com as vagas de aprendizagem. Então, o grande desafio é esse, é fazer essa transposição, né? E é um desafio que seguirá, e para isso que a gente está aqui, né? Agradeço, né, aí a formalização do encerramento. Nosso cerimonial vai proceder. Então, novamente, agradecendo a presença de todos ao Seminário Mitos do Trabalho Infantil e Aprendizagem. Desejamos uma ótima noite a todos. Muito obrigado.